Olá, Cida, tudo bem? Jana. E aí, pessoal? Thaís, Amanda, como é que tá a quarta-feira de vocês, hein? 12h30. Quem é que já almoçou? Cida, já tá almoçada? Já? Vinícius, tudo bom? Boa tarde. Gente, eu hoje almocei. Eu nunca almoço antes, né? Hoje eu almocei. Hoje já comi comidinha de sogra, que eu sou péssima cozinheira, cozinho nada. Então eu tô na casa da minha sogra hoje, e aí eu pude comer antes, senão eu nunca almoço. Oi, Thaís. Oi, Joana, tudo bem? Gente, quero fazer um comunicado a vocês. No próximo mês, junho, no início do mês, no dia 3, 4 e 5 de junho. É terça, quarta e quinta, tá? Às 20 horas à noite, que eu falo 8, parece que é de manhã, né? Às 20 horas, vai ter imersão de aparelhos e eu vou passar muita coisa bacana. Vou falar muito sobre a PIPS, SN1, a PIP, que eu utilizo demais esses aparelhos na minha prática clínica. Então eu vou trazer numa imersão muito sobre esses 3 aparelhos, quando a indicação, e vou mostrar muito bem ali contraindicações e principalmente como eles são versáteis, tá bom? Então estejam comigo lá, 3, 4, 5 de junho, anota aí já na agenda, tá bom? Se daí é 11h30, então ainda não foi almoço, né? Vai ser para depois. Gente, hoje eu vou trazer algo bem bacana. Sabe por quê? Porque é um acessório que a gente utiliza demais no meio da ortopedia funcional dos maxilares, que é o arco de Ashler. Então, quem já faz aqui ortopedia funcional? Coloca aqui pra mim. Quem já tá aí fazendo alguns casos? Já faço muito tempo. E quem não faz ainda, gente, com certeza você tá aqui e tá querendo começar nesse mundo, né? Quer entender mais. E o arco de Ashler é um acessório que a gente utiliza demais, de verdade, assim, olha. Pensou em mesioclusão, mordida cruzada anterior, deficiência de pré-maxila, seja por avanço mandibular, todos os casos a gente vai ter o acessório de arco de Ashler. Agora, quando utilizar, como é confeccionado, o que a gente tem que avaliar, né, quando recebe do laboratório, a gente vai falar hoje sobre isso. Certo? Vamos lá então? Estou com um caso muito bem, Cida. E aí, quem começa com a ortopedia não para nunca mais, né? A gente começa com a ortopedia, é tão gostoso a gente ver as mudanças, a gente vai vendo como é fácil a manipulação do aparelho ortopédico por ser removível, porque as ativações a gente faz tudo fora da boca. Então, conforme a gente vai evoluindo na ortopedia funcional e a gente vai vendo a melhora do nosso paciente, a gente não quer mais voltar atrás, a gente só quer atender a ortopedia funcional. É maravilhoso. Então, vamos lá? Vou colocar aqui, gente, primeira coisa, pra vocês entenderem. Qual que é a função e quais são as indicações do arco de Ashler? Então, a gente sempre vai utilizar nas tendências a mesioclusão, tá? O classe 3, aquele que tem avanço mandibular, né? Então, quando eu tenho avanço mandibular, tendência progênica, classe 3, eu vou utilizar o arco de Ashler. Também para correção da mordida cruzada anterior. Então, se eu tenho a mordida cruzada lá anterior, nesses casos, eu posso utilizar também o arco de Ashler. Só que essa mordida cruzada anterior, gente, ela pode ser dentária, ela pode ser esquelética, ela pode ser funcional. Então, a importância de a gente decidir qual dispositivo que eu vou colocar o arco de Ashler vai muito saber funcionalmente, né, como é que tá o teu paciente, se de fato a etiologia da mordida cruzada é de ordem esquelética e funcional, é só dentária, é dentária e funcional, porque às vezes eu posso ter uma nomenclatura a mais, não precisa necessariamente só ser esquelética, tá? Ou necessariamente só ser funcional. Então eu tenho que ter o bom diagnóstico, porque de fato, toda mordida cruzada, eu sei que o acessório da escolha vai ser o arco de Ashler, mas o dispositivo que eu vou colocar esse arco de Ashler muda muito conforme a etiologia do problema, conforme a idade do paciente, tá? Tem muito que diz aí o envelope facial do paciente. Então, muito ali que a gente vai escutar alguns aparelhos hoje, você vai entender que não é assim, eu tenho uma mordida cruzada, eu sempre vou usar como protocolo um aparelho. E eu bato muito na tecla, sempre,
sobre a receita de bolo, que é a gente selecionar um aparelho para cada tipo de maloclusão. E por isso que muitas pessoas não têm sucesso quando trabalham com ortopedia funcional. Porque o pensamento como receita de bolo, tem muito mais a errado que acertar. Então, os casos que você tem de sucesso, às vezes é na sorte. E não de fato que você tem conhecimento do que você está fazendo. Às vezes você está colocando aquele aparelho e você nem sabe o motivo. Então, eu sempre quero trazer para vocês a ideia de que a ortopedia funcional é um caminho lindo e que depois que você aprende, que você tem embasamento, aí é muito fácil do que, com a base que a gente tem na ortopedia funcional, você raciocinar o tipo do aparelho, tá? Então, olha só. O arco de Escher, gente, ele é sempre colocado para aproveitar a melhor excitação neural. Então, se eu falo sobre excitação neural, se eu falo que eu estou utilizando esse arco de Escher nos casos de distalização da mandíbula, olha só, estou promovendo uma mudança de postura em distalizar essa mandíbula. Então, minha mudança de postura é em retro, que a gente chama. E o arco de Escher vai servir como uma ancoragem da escolha do aparelho que eu fizer, para que mantenha essa mudança de postura em retro. Então, gente, vamos pensar um pouquinho? O arco de Escher, ele não serve para dar força. Não é um movimento de força nos incisivos inferiores. Então, muitas dúvidas que tem, eu vou lingualizar os incisivos se eu utilizar o arco de Escher, não é indicado. Isso é para quem não sabe fazer ortopedia funcional. Porque o arco de Escher, assim como qualquer outro acessório dentro da ortopedia funcional, não pode promover força, e sim estímulo. Então, a ação do arco de Escher é manter a tua mudança de postura, tá? É para aproveitar a excitação neural para distalização da mandíbula, numa mudança de postura em retro, tá? Essa é a principal função do arco de Escher. Só que muitas vezes só a ação do arco de Escher não é o suficiente. Muitas vezes eu preciso de ter mais uma ancoragem no aparelho para conseguir manter essa mudança de postura em retro. Agora a gente vai entrar de uma forma bem minuciosa para explicar os detalhes do arco de Escher e quando eu indico só uma mudança de postura com arco de Escher ou quando eu preciso de ancoragem adicional, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, deixa eu colocar aqui, sobre o arco de Escher, deixa eu colocar aqui, vai estar muito pequenininho para vocês lerem, mas eu vou explicar. Isso aqui, gente, é uma página do livro da doutora Vilma Alexandre Simões, que explica como deve ser confeccionado o arco de Escher. Então, olha lá, gente, vamos lá. O arco de Escher, primeira coisa, ele tem que tocar a base inferior, tá? Na parte cervical dos dentes inferiores. Eu vou mostrar várias imagens e vocês vão ver que todas as imagens eu tenho esse arco de Escher tocando na base inferior. E, tá? Olha só, a base aqui, ó, lateral desse arco, tá? Que é esse fio que sobe no sentido, ó, vertical, ele tem que ir até a distal dos incisivos, ok? Tem que ir, não pode passar. Tem muita gente que faz errado. Passa, vai lá até canino, certo? Depois, a alça superior, gente, a alça superior é o ponto A, que tá lá em cima, vocês estão vendo o ponto A? Ela pode pegar 2/3 da raiz do canino ou você vai até mais ou menos o fundo de vestíbulo, desde que não fique tão incômodo para o paciente. Por quê? Também essa alça, ela tem a função de afastar essa musculatura aqui, ó. Afastando essa musculatura, gente, eu tenho uma qualidade melhor de excitação neural, afastando essa musculatura que muitas vezes não está permitindo o desenvolvimento, tá? Da pré-maxila. Então, eu consigo dar uma qualidade de melhorar a pré-maxila, tá? Através da remodelação superficial. Então, eu faço esse afastamento com aquele ponto A lá, que são as alças superiores. Depois, gente, a gente vai pro ponto D, tá? Ó, olhem lá, eu sei que tá pequenininho, mas é a imagem C que vocês estão vendo ali, ó. Eu tenho o ponto D lá no meio, ali é o travessão. É onde passa nas ameias. Passa entre a vestibular, lá vai sair na vestibular, entre canino e primeiro pré-molar descido ou primeiro pré-molar permanente, vai passar entre as ameias e vai sair a retenção, gente, tá? Que é o D, desculpa, eu tinha falado C lá, né, antes, eu acabei falando D. C é o travessão e D lá que vocês estão vendo é a retenção. Então, vem o travessão e sai para a retenção. Então, ó, vamos recapitular para quem chegou agora? Arco de Escher sempre pega na cervical dos dentes. A base lateral do arco
tá? A zona mais vertical do arco sempre vai ficar até a distal dos incisivos. Então, incisivo lateral distal, ok? Vai subir a alça, olha lá, até 2/3 da raiz superior, fundo de vestíbulo para fazer afastamento dessa região, ok? Média de quanto tem que estar afastado? 2 milímetros. Essa é a média que eu tenho que ter de afastamento do arco vestibular de Bindler. Por quê? Se eu tiver mais afastado que 2 milímetros, normalmente fica incômodo para o paciente. E se eu tiver menos que isso, pode tocar na mucosa e promover até ali a afta, machucar mesmo a mucosa do paciente. E não vai fazer o quê? A remodelação superficial acontecer. Então, eu não posso encostar isso na mucosa. E também não pode estar tão afastado que é incômodo do paciente. Então, a média que vai estar de afastamento é 2 milímetros. Só como é que eu vejo isso? Normalmente no modelo que vem do laboratório. E depois, quando você instala na boca, levanta bem toda a parte, né, do orbicular dos lábios, levanta bem e faz essa avaliação, tá bom? É bem importante. Aí, gente, eu tenho essa segunda imagem ali embaixo, ó, a imagem D, vocês estão vendo? Aí eu tenho o arco de Eschler e ali eu tenho uma alça que ela está no sentido horizontal, uma curvatura no sentido horizontal, vocês estão vendo, gente? Esse arco de Eschler se chama o quê? Arco de Eschler enclave. Tá? Então, quando vocês vão pedir para o laboratório esse tipo de arco, para que ele serve? Normalmente a gente pede nos casos em que eu tenho muito apinhamento. Então, se eu tenho muito apinhamento, eu vou pedir o arco de Eschler enclave. Ah, mas eu só peço o normal e o normal vem abraça os caninos. É errado. Vocês estão aprendendo agora isso, que é errado. O arco de Eschler ele tem que pegar até a distal dos incisivos. E se eu quero que ele abrace os caninos, né, se eu quero que ele venha até ao corpo todo, na face vestibular, até a distal dos caninos, eu tenho que pedir um arco de Eschler enclave. E ele vai fazer essa curvatura inferior, né, no sentido horizontal do arco de Eschler, tá? Ó, presta atenção, abraçando esse canino. Então, eu vou pedir, solicitar para o laboratório essa modificação. E eu utilizo esse tipo de arco de Eschler nos casos em que eu tenho muito apinhamento inferior. Nos casos em diastema, muito diastema nos inferiores é contraindicado, tá? Eu pedi enclave, desse jeitinho ali. Então, agora, eu quero passar agora que vocês entenderam um pouquinho sobre para que serve o arco de Eschler e como a gente confecciona e que eu tenho modificações do arco de Eschler, que eu posso pedir, por exemplo, ele enclave, a gente vai avançar um pouquinho mais e saber algumas indicações, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, gente, um aparelho que é super fácil, vou colocar aqui, ó, eu lá, bonitinha lá embaixo. Um aparelho que é super fácil de utilização, e que eu falo demais nele, é a PIP. Eu falo muito da PIP, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre estou falando desse aparelho, que é a PIP. A PIP para descruzar posterior, a PIP para mordida cruzada unilateral, bilateral. E em algumas aulas eu já passei também que a PIP ela pode ser utilizada nos casos da mordida cruzada anterior. Só que, gente, não dá pra gente utilizar a PIP em todos os casos de mordida cruzada anterior. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu utilizo a PIP, eu dou liberdade total para a mandíbula. Quando eu dou liberdade total para a mandíbula, o primeiro movimento que a mandíbula quer fazer, presta atenção, é avanço. Porque é mais confortável. Porque na parte posterior, gente, a gente tem a parede da cavidade glenoide. E aí eu não consigo, tenta você aí fazer esse movimento de distalizar a sua mandíbula, de colocar para trás, de fazer movimento retro, fazer relação cêntrica. Eu tenho uma dificuldade enorme e eu vou ter um limite. E esse limite é de 1 milímetro. É 1 milímetro que eu vou conseguir fazer minha mudança de postura, gente, no sentido de retro. Então, nos casos em que eu pego um paciente bem novinho, né, por volta de 3 anos de idade, 2 anos de idade, tá? Peguei o paciente, nesse caso aqui que vocês estão vendo, gente, uma paciente de 2 anos e meio. 2 anos e meio, a gente colocou a PIP com arco de Eschler. Por que que eu coloquei a PIP nesse caso de mordida cruzada anterior? Porque esse paciente tem plasticidade óssea aqui sobrando, paciente super jovem. Por quê? A ancoragem só do arco de Eschler nessa PIP vai ser o suficiente para esse paciente. Por quê? O envelope facial dele permite. O que que é o envelope facial? A resistência muscular desse paciente. A gente tem que sempre pensar que vai ter uma coisa sempre brigando com você ou ao teu favor. E a gente não pode anular que a musculatura, gente, tem o binômio, né? Forma, função, função, forma. E que a musculatura é auxiliar, ela tá ali
para auxiliar totalmente a função correta, né, o sistema estomatognástico funcionando bem, para que você consiga evoluir o caso mais rápido. Então, gente, pensa comigo, se eu tenho uma musculatura que ela é mais resistente de manter a tua mudança de postura, por exemplo, um paciente de 10, 11 anos, ou até mesmo aquele paciente de 8, 9 anos, mas que você vê que tem uma resistência para você fazer um movimento de retro, de relação cêntrica, você não consegue, o paciente não consegue nem chegar a topo. A PIP não vai ser um bom aparelho com arco de Ashler. A não ser que você tenha uma mordida cruzada bilateral ou unilateral posterior. Mas não vai ser escolha, sabe? Porque não vai sustentar a tua mudança de postura. Não vai sustentar. Você pode fazer o retro 1 milímetro, enviar para o laboratório, vir lindo, perfeito a tua mudança de postura do jeito que você mandou. Só que você tem que pensar que na hora que coloca na boca, não é só dente e osso. Eu tenho uma articulação temporomandibular e eu tenho músculos. Então eu tenho que entender que o que é respeitar os limites fisiológicos? É individualizar o caso. É entender que eu vou ter o respeito ao limite fisiológico posterior, que é de 1 milímetro, e que eu tenho que entender a musculatura na individualidade daquele paciente. Então, o paciente que é um pouquinho mais velho não vai funcionar a PIP com arco de Ashler. Não vai. Você não vai ter ancoragem. E o caso não sai do lugar. Tá? Não vai sair do lugar. Ó, a Thaís fez uma pergunta. Posso utilizar o arco de Ashler em pacientes com tendência de crescimento vertical? Pode. Tá? O que vai interferir é a escolha do teu aparelho. Mas você pode utilizar o arco de Ashler. Deve. Tá, Thaís? A escolha do aparelho que muitas vezes muda, né? Aqui mais que teve? Vou só responder algumas coisinhas que teve para não deixar depois. Acho que era essa a pergunta até agora. Entendeu, gente? Tá, vamos aqui agora entender um pouquinho sobre outros tipos de aparelho ortopédico que vão ao arco de Ashler ou que eu posso adicionar ao arco de Ashler, tá? Porque tem alguns, gente, que é próprio do aparelho, o arco de Ashler. Tem outros que eu posso inserir o arco de Ashler como acessório, ok? E tem alguns que é do aparelho, você não consegue mudar esse acessório. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então aqui, ó, a gente tem a imagem de um Binler C. O Binler C, gente, a estrutura principal dele é o arco de Ashler, os amortecedores, que é essa parte lateral, que é a curvatura de mola dupla, tá? Conhecida como amortecedor. E o arco dorsal, gente. Um Binler C sem esses acessórios principais, e a BO, claro, ele não é um Binler C. Se o Binler C não tiver arco de Ashler, não tiver o amortecedor, não tiver arco dorsal, não tiver BO, ele não é um Binler C. Ele é outro aparelho. E para que serve? Quais são as principais indicações do Binler C? É a mesioclusão verdadeira, é a mesioclusão em que realmente eu tenho um avanço mandibular. Por quê? Eu vou ter uma melhor ancoragem com esse aparelho. Porque além do arco de Ashler, eu tenho uma ancoragem com um amortecedor no vertical, que eu preciso fazer o levante, né, para descruzar. Eu tenho o suporte do arco dorsal para manter a minha mudança de postura, as aletas inferiores, tá? A BO, que auxilia muito a posição de língua, que auxilia isso principalmente quando eu tenho um envolvimento da parte funcional, que é a postura de língua, e que está muito correlacionado nas tendências a classes 3 funcionais, né, a posição de língua. Então, o Binler C é um aparelho que eu utilizo demais na minha prática clínica, só que também ele não é para todo caso. Só que aquele caso de mordida profunda, paciente de face curta, tá? Paciente com uma tendência a meso, tendência a classe 3, ele vai cair como uma luva. Então, nem sempre, gente, vai ser o mesmo aparelho para todo tipo de classe 3 ou para todo tipo de tendência classe 3, tá? Eu não vou usar sempre o mesmo aparelho. Então, vocês viram que a PIP é um aparelho fácil, versátil, uso demais na minha prática clínica, mas não é todo caso. Eu uso nos pacientes picriticos, eu uso para uma tendência classe 3, naquela tendência que é só funcional. Quando eu tenho uma mordida cruzada junto, posterior. O Binler C é aquele aparelho que ele é mais robusto, não é tão versátil no sentido, não vou ficar utilizando o tempo todo, né? Porque a PIP eu utilizo para vários tipos de situações, mas ele é muito bem-vindo quando bem indicado numa mesioclusão com uma face curta, tá? Com uma mordida cruzada anterior, uma tendência verdadeira classe 3. Então eu quero que vocês percebam aqui, ó, o que eu consigo alcançar com o Binler C.
Esse caso eu já falei, já trouxe ele para vocês, tem no feed, né? Então, esse caso aqui é de uma paciente de 5 anos de idade. É uma paciente em que o pai fez cirurgia ortognática. E, de fato, eles não tinham grandes condições financeiras. E ele tinha levado a filha em diversos outros profissionais que falaram que tinha que aguardar. Ela com uma mordida cruzada enorme, já com 5 anos. Tinha que aguardar, não era o momento. Então, após 1 ano, a gente tem uma mudança facial, além da parte oclusal, né? A mordida cruzada, a gente resolveu. Mas eu quero mostrar para vocês que é muito mais do que isso. A gente promove uma mudança facial, nível esqueletal. Então, eu tenho uma grande diferença na face da paciente, que hoje está muito mais harmônico, né? O perfil dela, uma mordida cruzada que eu não tenho mais, dos 5 para 6 anos. E eu devolvi funções para essa paciente. Ou até mesmo, eu dei funções. Por quê? Uma paciente que começa já com a dentição decídua cruzada, nos primeiros dentinhos, né, os decidos, pensa que ela nunca conseguiu mastigar adequadamente. Então, eu não estou nem devolvendo as funções, porque é uma paciente que nunca nem teve as funções adequadas. E aí você acha que deixar essa paciente nessa condição para aguardar tratar é pensar num todo, é pensar como essa paciente está fazendo a mastigação, é pensar o quanto ela está sofrendo de bullying, é pensar na preocupação dos pais, em que o pai já tinha feito ortognática, ele está procurando uma ajuda de qualquer forma que possa auxiliar, pelo menos para ele não passar por tudo que ele passou na infância, que foi isso que ele me contou, bullying, né, como ele se sentia como criança, como adolescente. Então, é claro que sempre quando você vai conversar com os pais, você vai conversar e você vai esclarecer muito bem quando você vai ver toda a análise desse paciente, tanto funcional, histórico, que você está vendo que é genético, quando você vai ter as cefalometrias necessárias daquele paciente para avaliar o tamanho mandibular, perto do maxilar, para saber se eu tenho um avanço só mandibular ou tenho uma deficiência da pré-maxila, que tudo isso, o que vai me dizer todos esses dados, gente? O prognóstico. É favorável e desfavorável? É claro que essa paciente é desfavorável. Ela vai ter que usar por muito tempo como contenção esse aparelho ou outro. E ela vai ter que manter sempre, gente, ali, ó, juntinho. Vai ter que estar anualmente vendo essa paciente, porque você tem que deixar muito claro que tem indícios ali genéticos, né, e de várias situações, em que sim, em algum momento, ela pode chegar a topo, ela pode cruzar de novo. Fisiologia não é receita de bolo. E quem quer aprender a trabalhar com a área da saúde, com receita de bolo, não vai ser um bom profissional. Mas nesse momento, e hoje essa paciente já está com 10 anos, ela continua igual, gente, está linda. A gente está controlando muito bem esse crescimento. E quantos anos ela está convivendo, mastigando corretamente, com uma face harmônica, com as boas funções. Isso não tem preço, né? Então, o Binder C eu utilizo muito para mordida cruzada anterior, tendência classe 3 verdadeira, crescimento mandibular, porque ele ancora melhor. Ele não ancora só com o arco de Eschler, tá? Ele tem outros tipos de ancoragem no aparelho que sustenta melhor a tua mudança de postura. E aí, gente, eu tenho outros aparelhos que eu posso adicionar o arco de Eschler, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui só aonde toca o arco de Eschler, tá? Esse aqui é o Binder C, você olhando na vista lateral. Ali é os amortecedores que faz o levante da mordida, aonde tá a mordida cruzada, né? Eu vou fazer o levante com os amortecedores e o arco de Eschler vai sustentar a tua mudança de postura. Então eu tenho o amortecedor que vai sustentar a tua postura no vertical, ok? E o arco de Eschler e o arco dorsal vão sustentar, e as aletas vão sustentar junto com a BO, vão sustentar a tua mudança de postura no sentido sagital, que é a mudança de postura que você vai fazer no paciente, manipulando ele ou no modelo, ok? Muito importante a gente avaliar aqui nessa imagem, olha onde toca o arco de Eschler, na cervical dos dentes. Até onde vai? Ó, aonde ele vai, a parte cervical, até a distal do lateral, como a gente conversou. Essa é a postura correta que a gente tem do arco de Eschler. Quando eu vou para a curvatura superior, vocês veem que ele abraça o fundo de vestíbulo, na faixa de 2/3 da raiz do dente. Essa é a média. E quando eu venho para o travessão, olha lá o travessão. O travessão ele pega entre canino e primeiro molar descido nesse caso. Poderia ser o primeiro pré-molar permanente.
peguei o travessão e vou lá para dentro, onde vai ter a retenção do arco de Eschler, ok? E aí, gente, a gente vem para um outro aparelho que eu utilizo também bastante, em alguns casos. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é o SN2 com arco de Eschler. Só que o SN2 com arco de Eschler, gente, não é para uma mordida cruzada total. Porque se você tiver uma mordida cruzada, olha aqui, ó, eu preciso de levante vertical, senão não saio da mordida cruzada. Então, normalmente você pode começar com algum outro aparelho, e quando o teu paciente está mais ou menos em topo, e eu sei que muito dessa mordida cruzada anterior, ou dessa tendência classe 3, esse avanço, tem muito a ver com posição de língua. Pacientes que passaram por frenectomia, que o SN2 vai estimular muito posição de língua. Pacientes que a gente vê que aquela língua baixa, aquela língua bem hipotônica, eu quero estimular com o SN2. Só que lembrando, só o SN2 puramente, ele não dá levante vertical. Então, ele é um aparelho para você usar, às vezes, depois do primeiro aparelho que descruzou, ou para aquele aparelho, para aquele paciente que tem uma tendência à mesioclusão, mas não está cruzado. Então, ele auxilia demais. E também, quando você vai usar o arco de Eschler, você pode utilizar com escudo. Você tá vendo que ali tem um escudo superior? Porque o escudo afasta mais ainda, porque ele está mais em fundo de vestíbulo. E auxilia muito quando o meu problema da mordida cruzada ou essa tendência progênica, classe 3, quando você está olhando o paciente, né? Você está olhando, ele tem uma tendência classe 3. Mas quando você pede todos os exames do paciente, você avalia na base esquelética que o problema está muito mais na deficiência da pré-maxila. Então, quando o teu problema está mais na pré-maxila, você vai utilizar esses escudos para o afastamento mais dessa região de musculatura, fazer a liberação, né? Em que você consiga uma remodelação superficial melhor na pré-maxila. Então, você pode utilizar o arco de Eschler com o escudo. Eu sempre prefiro o arco de Eschler separado do escudo. Por quê? Porque quando você faz arcos de Eschler junto com o escudo, que eu vou mostrar depois uma imagem que dá para ser feito, tá? Junto, você tem uma dificuldade muito grande de ativação do arco de Eschler. Você não consegue baixar, levantar o arco. E muitas vezes você vai precisar, né, fazer as ativações desse arco. E aí, quando você faz junto com o escudo, você inibe demais essa função. Então, sempre quando vocês forem pedir, se possível, peça separado arco de Eschler do escudo, tá? É melhor, porque você vai conseguir ativar. Ainda mais quem tá começando, gente, é difícil de ativar junto. Então, façam sempre, se possível, separado. Se precisa de arco de Eschler com escudo. Quando eu uso? Quando eu sei que eu tenho uma deficiência da pré-maxila maior. Ok? O meu ponto A está muito atrás da base craniana, do ponto N, ok? E aí, gente, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha lá, ó. Esse paciente que eu acabei de mostrar para vocês é um paciente que era topo e ele passou por uma frenectomia. Então, a gente utilizou um SN2 com arco de Eschler, manteve postura correta e ainda exercitou muito essa posição de língua. Um paciente de face bem longa. E aí, gente, um outro aparelho que eu gosto de utilizar também nessas tendências à mesioclusão, né, é o SN3, tá? Só que o SN3, gente, esse aqui específico, que não é meu e de aluna, você vai observar alguns erros aqui que eu poderia dizer que o laboratório cometeu. Olha o arco de Eschler mais alto que a cervical. Tá lá no terço médio dos dentes. Então, esse arco de Eschler tem que baixar. Só que o escudo tá junto com o arco de Eschler. Como é que vai baixar tudo isso? Não dá. Por que foi feito em clave? Não dá pra ver aqui, mas tá faltando um canino inteiro. Ah, mas não tá apinhado. Não precisaria ter pedido em clave. Falta um canino inteiro. Não tá apinhado porque falta o canino inteiro. Mas falta um espaço nessa boca. Então, você pode fazer o arco de Eschler em clave. Mas os erros aqui que eu diria, gente, esse arco de Eschler está muito alto. Ele deveria estar na cervical. E escudo junto. O escudo junto é muito difícil de ativar. E esse escudo deveria estar mais ainda localizado no fundo de vestíbulo. Quando você localiza o escudo, tá? Nessa região ali, ó. Ele não tá fundo de vestíbulo, né? Vocês estão vendo? A gente tá ali, basicamente, na cervical dos dentes.
Você não tem ação muito boa na parte de afastamento dessa musculatura de fundo de vestíbulo. E aí você não tem a principal função se você quer uma remodelação superficial adequada da pré-maxila, ok? Lembrando, gente, que escudos inferiores auxiliam demais o orbicular dos lábios, auxiliam demais a musculatura do mento, tá? Agora, escudos superiores, eles só servem para fundo de vestíbulo. Não façam escudos para estimular a posição de lábio. Eu tenho um lábio superior muito hipotônico. A doutora Vilma sempre trazia isso. Se você tem um lábio superior, aquele lábio de respirador bucal, aqui ó, alto, não vai funcionar muito com esses escudos que são mais baixos, que são a cervical do dente, como se usa o quê? Os escudos aqui ó, na região labial inferior. Então sempre faça um trabalho multidisciplinar com a fono, nessa hipotonia do respirador bucal, com aquele lábio que é bem hipotônico superior. Você vai ter pouquíssima ação com o escudo, então não faça ele mais baixo. Faça ele alto e sempre com uma específica razão. A gente usa escudo superior, principalmente para afastar essa musculatura de fundo de vestíbulo, nos casos de deficiência da pré-maxila, para que a gente possa fazer uma correta remodelação superficial dessa região, ok? Agora, é claro que o SN3 com arco de Eschler, ele funciona muito bem, mas tá a mesma coisa com o SN2, gente. Não pode estar uma mordida cruzada anterior. Porque se eu tiver uma mordida cruzada anterior, eu não vou conseguir fazer esse movimento de retro. Porque a função do SN3 e do SN2 é de rotação mandibular. Então você não vai sair do lugar com o paciente, você não vai conseguir fazer levante ó, no sentido vertical. E como é que você vai querer fazer sagital para descruzar uma mordida se o movimento de um SN3 e de um SN2 é em roda, em rotação? Uma coisa que você pode usar no SN3, em determinadas situações, não em todas, tá? É utilizar salto bilateral, que é uma condição de ancoragem que você pode fazer, tá? Nos aparelhos. Hoje não é aula de salto, mas é uma condição de ancoragem. Quem conhece aqui, mas quem não conhece, eu vou dar uma aula específica em algum momento sobre o salto, tá? Então, gente, eu quero mostrar para vocês um caso de um paciente topo, tá? Mas com uma deficiência da pré-maxila muito grande, com uma posição de língua muito errada, que utilizou um SN3 com salto bilateral e arco de Eschler. Olha a mudança que a gente fez na face do paciente. Então, o que eu quero trazer com vocês, mostrando muita face, né? Principalmente a face em si do paciente, é mostrar como a gente pode trabalhar na verdadeira harmonização facial, que eu falo nessas crianças, né? Permitindo um crescimento muito mais harmônico, auxiliando no correto crescimento e desenvolvimento craniofacial, auxiliando nas bases esqueletais do paciente, nível de base em osso basal mesmo, né? É possível quando a gente faz a indicação correta. Então, eu posso utilizar arco de Eschler no SN2? Posso. Posso usar no SN3? Posso. Mas lembre-se sempre dessa condição que eu falei para vocês. A principal função do SN3 e do SN2 é rotação. Então, se você quer descruzar uma mordida, você tem que pensar que se você está fazendo esse movimento o tempo todo, ó, e não o teu principal movimento é esse, você não sai da mordida cruzada. Então, se você coloca o salto bilateral, por exemplo, no SN3, você muda e coloca um arco de Eschler, você muda a situação do tipo da mudança de postura para esse aparelho. Muda totalmente. Você vai conseguir fazer uma retrodireta, que a gente chama. Então, eu vou dar mais sentido no movimento de translação do que rotação. Nossa, Lely, isso está muito confuso. O que eu quero que vocês levem na cabecinha de vocês, qual é o principal objetivo de um arco de Eschler? Vamos começar do princípio? Qual é o principal objetivo? Para que você usa uma tendência classe 3? Qual é a mudança de postura que você quer nesse sentido de tendência progênica, ou de tendência classe 3, ou de mordida cruzada anterior? Retro. Se eu tenho uma mordida cruzada, eu preciso liberar para fazer esse movimento ó, de retro. Sagital. Ok? Então, é essas coisas que vocês têm que pensar na cabecinha quando for planejar um dispositivo. Tá, Suelen, eu entendi tudo isso. Mas e nos casos em que, por exemplo, eu preciso fazer esse levante, olha aqui, ó,
Preciso fazer isso aqui. O paciente está mordida cruzada. Preciso fazer isso para fazer esse movimento aqui para trás, em retro direto, que a gente chama, se possível. Mas eu tenho o meu paciente de face longa, ângulo goníaco muito aberto. É possível? É super possível. Possível ter o paciente ser uma mordida cruzada anterior, mordida teoricamente bem profunda, né? Você tem uma mordida cruzada que recobre todos os teus dentes superiores, eu tenho uma mordida extremamente profunda ali. Mas quando você vai estudar a base esqueletal dele, você vê que ele tem uma tendência esquelética à face longa. E para quem já começa a ter essa dúvida, é uma pessoa que está estudando um pouquinho mais. Porque a pessoa que não tem nem essa dúvida é a pessoa que está vendo só dente, boca e não está olhando nada mais do paciente. E aí está o risco que aí acontecem as maiores iatrogenias. Então a pessoa que já consegue pensar nisso, consegue pensar, opa, eu tenho esse paciente aqui, mas ele tem face longa, e agora? O que eu faço? Aí eu já sei que a pessoa está pensando um pouquinho mais do que só mandar a foto da maluclusão e querer decidir qual é o aparelho, que não dá certo, gente. E aí esse paciente, o que eu faço? Vamos lá, gente. Você tem um paciente de face longa, ângulo goníaco muito aberto, mas você está com a mordida cruzada, qual é a primeira coisa que você tem que fazer no paciente? Você tem que fazer isso aqui, senão você não sai do lugar. Você tem que fazer isso aqui para conseguir fazer o controle, primeiro de tudo, transversal. O teu movimento em retro, tá? No sentido sagital, olha aqui, ó, no sentido aqui, ó, vou fazer eu de lado. Tô aqui assim, ó, mordida cruzada assim. Primeiro movimento que você tem que pensar no paciente, mesmo que tenha face longa, é deixar ele em topo, ó, e fazer esse movimento em retro. Olha aqui, gente, ó. Translação. Falei transversal antes, desculpa, gente. Translação. Eu tenho que fazer primeiro o movimento de translação e não rotação. Então, na cabecinha de vocês pararem para pensar, vai fazer muito sentido isso. Se eu tenho uma mordida cruzada, o que eu tenho que fazer? Movimento de rotação? Ficar tentando fazer esse movimento ou fazer esse movimento? Vou ficar lutando com o paciente com SN3 ou SN2 aqui, ó, mesmo que esteja com arco de Escher? Você tem que fazer um movimento aqui, ó, gente, de translação. E depois que você conseguiu chegar a topo nesse paciente, aí você vai tentar o DA para depois fazer movimento de rotação, que daí você vai trabalhar a base esqueletal dele da face longa. E eu vejo muita gente ensinando isso errado, né? Já começa, não, faz um SN3 com arco de Escher para o paciente tem face longa e tem uma mordida cruzada anterior. Não sai do lugar. Você não consegue descruzar a mordida. Ah, vamos colocar PIP com arco de Escher no paciente de 11 anos, 10 anos. Não vai sair do lugar, porque a ancoragem do aparelho é fraca. E às vezes você acha que a ortopedia não funciona. E aí, gente, muitas vezes é a indicação que é errada. E a indicação, ela veio errada, principalmente porque você não conseguiu ter a base, não conseguiu entender que hoje você está entendendo um pouquinho melhor que então se eu tenho uma mordida cruzada anterior, o primeiro movimento que eu tenho que fazer é de translação. Se eu vou fazer movimento de translação, que é em retro para trás, se eu tiver uma mordida cruzada e for fazer isso direto, eu não vou descruzar. Eu preciso fazer esse movimento vertical, deixar em topo e fazer um movimento de translação. Certo? Esse aparelho que vocês estão vendo agora se chama SN7. Um aparelho muito parecido, vou dizer parecido, né? É complicado porque cada aparelho tem as suas características, mas lembra muito internamente uma PIPS. Só que eu tenho acessórios que modificam totalmente a mudança de postura. Então, se eu pensar nessa linha de raciocínio, que quando eu tenho uma face muito longa, o primeiro objetivo que eu tenho que fazer é retro, esse aparelho SN7 ele é muito indicado nas faces longas, ângulo goníaco aberto mesmo, aquela face longa, mas com paciente com tendência classe 3 verdadeira. Só que eu só posso usar no final da dentição mista, tá? E mais para permanente. Aqui é modelo só de exemplificação. Então é muito mais... esse aparelho específico você tem que usar mais no final da dentição mista para permanente, a SN7. Ele é um aparelho ótimo, altamente uma ancoragem excelente para
os casos em mesioclusão verdadeira com face longa, mas eu preciso ter essa dentição mais pro final da dentição mista, tá? A principal função do clasp, que vocês estão vendo, é a união entre o arco de Eschler com esse arco inferior. Esse é um arco de Howling, mas o livro da doutora Vilma, ele aconselha e traz, né, como principal função ali, é um arco em gota. Ele é mais fechado. Esse não é um Howling exatamente, ele é um mais em gota. Ele é o ideal que seria utilizado. O movimento de ação principal da ancoragem desse aparelho é o toque entre o arco de Eschler e essa base vestibular do arco de Eschler em gota. E principalmente, tá? Principalmente, quando eles se cruzam, quando esses dois arcos se cruzam, ele até faz um barulhinho, que é a fivela que a gente chama, porque é a ancoragem que está sustentando a tua mudança de postura. E toda vez que bate, fica batendo ali, o paciente acha mais confortável deixar essa mandíbula ancorada onde você colocou a tua mudança de postura. Adriana, quando escolher um SN7 ao invés do Binder C? O SN7 é um aparelho que a gente vai usar mais nos casos de face longa, ângulo aníaco mais aberto, tá? E principalmente no final da dentição mista para permanente, normalmente é mais nesses casos utilizado pelo tipo de ancoragem desse aparelho. E quando eu tenho de fato uma mordida cruzada, né? Porque às vezes eu tenho a tendência à classe 3, mas o paciente não está com a mordida cruzada. O paciente ele está em topo, né? Então se eu tenho uma mordida cruzada, de fato ali, eu preciso primeiro, lembra o movimento que eu falei? Eu preciso descruzar e fazer esse movimento de translação em vez de rotação. Então, eu vou fazer aqui movimento de translação primeiro, e a gente chama isso de retrodireta. Então, eu vou descruzar e levar para trás. O Binler C é um aparelho que eu posso utilizar nas faces mais longas também? Eu poderia, não é que tem uma contraindicação, mas eu teria que chegar a topo com ele e já trocar de aparelho. Tá? O Binder C, a indicação mais clássica dele é nas faces curtas, ângulo aníaco mais fechado. Por quê? Eu tenho uma mordida cruzada, anterior, mas eu tenho uma face mais curta. Então, as alças posteriores vão fazer esse levante vertical. Então, a função do Binder C não é somente uma retrodireta, mas ela vai não só no sentido, ele não vai fazer isso aqui só, tá? Translação. Ele vai fazer essa translação, mas ele pode também abrir um pouco mais para o quê? Quando o paciente descruzar, não manter uma mordida profunda também, depois que descruzar. Então, eu tenho que pensar muito bem em quais casos também eu vou usar o Binder C. Ou se eu quero usar num caso de tendência face longa, a hora que chegou em topo, eu já teria que trocar o aparelho. Posso utilizar como retrodireta também, nos pacientes mais novinhos, o que eu falei para vocês, o SN3 com salto bilateral, para primeiro, o ângulo aníaco aberto, né? Porque daí, o SN7 você falou para mim que tem que usar mais na edição permanente, ou no final da edição mista. E se eu peguei o paciente pequenininho, que tem um super face longa, mas tá com a mordida aqui, né? Com avanço mandibular. Nesses casos que eu tenho um avanço mandibular, que às vezes eu tenho um super avanço mandibular e nem tenho mordida cruzada, tá? Eu tenho um avanço mandibular e aquela mordida aberta. Então, eu tenho que primeiro fazer esse movimento de translação. Eu tenho que ir para trás, antes de rotação. Porque se eu uso um SN3 puro nesse caso, eu faço primeiro o movimento de rotação e aí fica cruzado aqui na frente e eu não descruzo. Então, nesses casos em que eu tenho uma tendência à mordida aberta e mais um avanço mandibular, você pode colocar o SN3? Pode, mas coloca salto. Porque o primeiro movimento que você vai fazer é isso aqui, de retro. Depois você tira o salto para fazer um movimento de rotação. Ok? Pipê com arco de Eschler, eu posso usar na tendência à mordida aberta? Pode usar. Até o momento em que você descruzou. Depois você vai trocar o aparelho por outro. Por exemplo, um SN3 com arco de Eschler. Porque daí você vai fazer um movimento de rotação. A PIP, você pode utilizar tanto em casos de ângulo aníaco fechado ou aberto. Mas ele é um aparelho, em todas as circunstâncias, para usar pouco tempo. Ele é um aparelho que é para você usar 3, 4 meses e depois você troca por outro aparelho. É para você fazer
aquele primeiro... A primeira coisa que você vai fazer no paciente é descruzar posterior. Ah, não, eu quero descruzar uma mordida anterior numa criança muito pequenininha, né? Então, você pode utilizar tanto face longa quanto curta, tá? Então, para separar essa tua pergunta, Adriana, ó, Binler C, eu utilizo mais mordida cruzada anterior em face mais curta, ou a normo-oclusão, ou, o paciente meso, né, proporções faciais bem parecidas, é uma tendência melhor, tá? É só para separar um pouquinho mais na cabeça. Já o SN7, eu utilizo naquela tendência classe 3, mas de face bem longa, ângulo aníaco mais aberto, só lembrando que é os pacientes um pouquinho mais velhos, né? Não pode ser o pititico. Ok? Essa é a diferença maior, quando eu tenho o biotipo esqueletal do paciente, ângulo aníaco muito aberto. Vamos lá, o que mais que eu falei, só para traduzir. SN3 e SN2 é com arco de Escher, posso utilizar desde que não tenha mordida cruzada anterior, né? Só aquela tendência a mordida classe 3 mais aberta. Se tem uma mordida cruzada anterior, pode usar o Binler C até chegar a topo, descruzar e vou partir para um outro aparelho para fazer movimento de rotação. Ou posso usar o SN3 com salto. O que mais, gente, que eu tenho? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pseudo classe 3. Depende muito. Qual o tipo de aparelho? A tua pseudo classe 3, qual é o motivo? Ela é simplesmente funcional? O teu paciente está tendo toque em algum dente, está avançando a mandíbula? Tem que saber onde é a interferência, para você trabalhar com o paciente, aonde está a interferência. Qual é o dente que está tendo interferência, que está levando o teu paciente a avançar? Né? Então, é importante a gente saber o que está acontecendo, porque qualquer aparelho desse pode utilizar uma pseudo classe 3, qualquer um. O importante é o teu diagnóstico. O que está acontecendo? E mesmo que teu paciente seja uma pseudo classe 3, mesmo assim, você tem que entender como é que é o perfil vertical dele, porque às vezes o teu paciente tem uma face extremamente longa e você, o que tinha de uma pseudo classe 3, você piora ele e leva ele numa qualidade tridimensional de face pior. Tipo, harmonicamente você vai fazer depois uma foto e parece que piorou o paciente. Então, por isso que nesses casos é bem interessante a gente saber aonde está a interferência. Então, e aí, tipo de aparelho pode ser qualquer um desse. O que vai mudar é que normalmente, nos casos em que você tem quando é funcional, quando é uma mordida cruzada funcional, você vai conseguir descruzar muito fácil. Se o paciente usa o aparelho, às vezes no primeiro mês você descruza. Quando eu tenho nível esqueletal mesmo, você tem que ir fazendo em etapas. Você vai fazer uma mudança de postura com 1 milímetro, você vai conseguir aquela mudança, chegou topo, mudar de aparelho, né? Você vai ter um tratamento mais longo. E é claro que vai fazer diferença do que? Se eu tenho uma deficiência da pré-maxila que está levando essa tendência classe 3, concomitante ao avanço mandibular, você vai ter um caso ainda mais rápido. Por quê? Porque você vai remodelar também pré-maxila. E aí você vai ganhar mais rápido esse perfil do paciente, né? Agora, se eu tenho só um avanço mandibular, eu tenho a minha pré-maxila no local certo, é mais difícil. Principalmente aqueles casos que você vê que é genético. Vamos lá. Classe 2 com mordida aberta anterior, qual a melhor indicação? Tá, não é de hoje, Paty. Hoje a gente tá falando de arco de Escher, tendência classe 3, tá bom? Uma paciente de 7 anos que usou SN3 e teve mordida aberta, fechada. Ela tem tendência classe 3. Posso usar um Binler C? Vamos lá, deixa eu entender. Ela tem 7 anos, certo? Ela usou um SN3. Ela tinha uma mordida aberta. Aí você fechou. Só que ela tem uma tendência classe 3. Eu posso usar um Binler C? Nath, eu não sei se estava desde o começo da live, mas eu acho que era bem legal você assistir de novo a live, que vai te ajudar muito nesse entendimento, sabe por quê? Presta atenção. Você tinha uma paciente com uma mordida aberta. Você fechou a mordida. Você já começou com a rotação antes da translação. Ok, tudo bem. Você conseguiu fechar, mas você não cruzou, né? O que eu tô entendendo aqui, Nath, é que você não cruzou a mordida dela. Você fechou e essa paciente tem uma tendência, o quê? Ela tá de topo. Então, se você for para um Binler C, você vai abrir de novo a mordida da paciente. Você vai ficar chovendo no molhado. Porque o Binler C, ele tem os amortecedores que servem o quê? Para você fazer translação no teu paciente. E não o principal movimento de rotação. Então, é um paciente que você brigou com o SN3 para fechar a mordida, e agora você vai colocar um Binler C, você vai abrir a mordida de novo.
Você tem que ter toque posterior agora, se você está em topo. Então, você tem que continuar fazendo ainda uma translação. Não pode mais estar em topo. Eu não estou mais em topo, prof, eu estou já em DA. Aí, você vai continuar com um novo SN3 para fazer mais esse movimento de rotação e vai utilizar como acessório um arco de Escher, para você fazer, além da rotação, um movimento de retro. Tá em topo, tá? Se tá em topo, você vai fazer uma nova mudança de postura em retro, 1 milímetro, e vai utilizar um novo SN3 com um arco de Escher. É mais assertivo do que você ir para um beginner C. Certo, gente? Muito bem, ó. Essa live vai ficar disponível para vocês, tá? 1 horinha de live aí, ó, sobre arco de Escher, sobre tendências da classe 3, sobre mordida cruzada anterior, tipos de aparelho que eu mais utilizo, tá bom? Depois me responde, por favor. Deixa eu ver, Paty, qual foi a tua pergunta? É a última que eu vou responder. Fiz uma pergunta, deixa eu ver, Paty. Desculpa que passou mesmo. Paty, deixa eu procurar o que você mandou aqui, mulher. Tinha umas perguntas que passaram mesmo. Eu vou responder essas últimas aqui, tá, gente? Ó, Lisa, pode ser usada em dentição decídua? Você pode utilizar dentição decídua alguns tipos de aparelho. Por exemplo, o SN7 não pode, tá? Todos os outros que eu falei podem ser utilizados em dentição decídua. Aí, especificamente qual, vai depender muito do vertical do teu paciente, o transversal e o nível sagital, né? Se tá de topo, se tá mordida cruzada. O único que não é permitido ali é o SN7, tá bom? Que não tem indicação. Meu Deus, Paty, onde é que tu me perguntou aqui, mulher? O que tu me perguntou? Pergunta de novo, por favor. Não achei. Tô procurando aqui, Paty. Você pode mandar de novo pra mim? Porque eu não encontrei. Aqui. Cadê? Será que é aqui? Não. Paty, você quer mandar de novo? Aí acabo com a tua pergunta. E a gente termina a live. Porque eu procurei aqui e não achei a tua pergunta. Pode estar mais em cima, por algum motivo eu não encontrei. Se quiser me fazer de novo. Paciente de 10 anos, é isso? A tua pergunta? Se pode ser utilizado? É isso? E qual aparelho? Tranquilo. Eu espero, fica tranquila, tá? Enquanto isso, gente, quero fazer um recado. Aí a gente espera a pergunta da Paty aqui e aí a gente finaliza. Ó, vamos lembrar, todo mundo aí anota na agenda para não esquecer que dia 3, 4, 5 de junho tem uma imersão maravilhosa, gente, sensacional de verdade que eu tô trazendo para vocês, tá? Às 20 horas, vai ser numa sala especial. O link tá na bio, vai lá no link, já se cadastra, vem comigo porque essa live tá bem legal, porque eu vou trazer uns aparelhos bem versáteis que eu utilizo demais assim na minha prática clínica, que é a PIPS, CN1, a PIP, normalmente casos em que você vai utilizar para simetria facial, para distoclusão, tá? Então, vão lá na bio e se inscreve, tá bom? Todo mundo. Tô esperando essa Paty, a Paty tá escrevendo. Vai lá, gente. Gente, seguinte, hoje, essa live agora vai ser liberada já. Assim que acabar, já libero. Para quem tá chegando agora, a gente falou muito sobre arco de Escher, tá bom? Falou muito sobre tipos de aparelhos para utilizar em mordida cruzada, tendência classe 3, tendência progênica. Então, volta e assiste a live todinha que vale muito a pena. Tirei muitas dúvidas hoje. Patrícia, pergunta dela. Um paciente de 10 anos com mordida cruzada posterior, esquelética, na esquerda, tendência progênica, porém não apresenta mordida cruzada anterior. Posso indicar PIP com arco de Escher? Vamos lá, Patrícia. Se o teu paciente está em topo, ele tem uma tendência progênica, está lá no topo, mas ele tem uma mordida cruzada posterior, unilateral, e ela é bem expressiva, às vezes você começar com a PIP com arco de Escher só para descruzar o posterior, te ajuda na nova mudança de postura. O que você tem que cuidar? Que a PIP, num paciente dessa idade, ele dá uma liberdade total para a mandíbula. Então, por mais que você esteja usando o arco de Escher, tá? Para manter a tua ancoragem, nesse sentido, ó, aqui, ó, sagital, fazendo translação, depende do envelope facial do paciente. Então, se você vê que aquele paciente rosto bem quadradinho, tá? Bem volumoso, face mais curta nesse sentido, você fica de olho.
Não tá de topo, só tem a tendência. Você fica de olho em usar a PIP. Porque às vezes o paciente que não tá topo vira topo. Se ele tem essa tendência. Então, cuide com o tipo da face. Se o envelope facial é muito resistente, face muito quadradinha, face mais curta, quando você vai lá, Petrovic, viu Binler, e deu tudo como face mais curta, você pode utilizar, mas cuida. Agora, se tem uma tendência a proporções faciais mais harmônicas, não é um envelope facial tão resistente, você descruza com a PIP com arco de Escher, depois vai para um outro aparelho já em seguida, tá bom? Certo, gente? Ó, acabamos nossa live, beijinho no coração e a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, 12h30, para uma nova live, ok? Encontro vocês na semana que vem. Certo? Beijinho, pessoal! Pode usar, Paty, entendeu? Tá? Usa sim, pode usar, tranquilo, só cuida com isso, a hora que descruzou, libera o paciente para outro aparelho. Beijo!